Tudo bem com você? Está de volta e hoje eu recebo o médico oftalmologista Reinaldo de Oliveira Cieiro Júnior, que está conversando com a gente sobre a saúde dos olhos. Então, doutor, eu queria saber a respeito dos cuidados a partir dos 40 anos. Então, essas pessoas, como eu disse no início, que 42% só procuram um oftalmologista quando eles sentem alguma coisa, é hora de parar de procurar e começar a ir todo ano, né? Principalmente a partir dos 40. Exatamente. Geralmente é a partir dos 40 anos que essas pessoas que não vão ao oftalmologista começam a ir, principalmente por causa da vista cansada, né? A presbiopia é aquela queixa que o paciente fala que o braço está ficando curto, que ele tem que começar a afastar as coisas para conseguir ler. Essa vista cansada, ela é corrigida com um óculos de correção para leitura. É justamente nas idades de 40 anos também que os pacientes aumentam o risco de desenvolverem glaucoma, catarata, entre outras doenças intraoculares. Daí a importância de fazer o acompanhamento. E sobre glaucoma, que nós não falamos muito ainda, qual que é o tratamento, quais são as orientações para quem tem? Bom, uma vez diagnosticado o glaucoma, lembrando que o principal fator de risco é a pressão intraocular, existem outros fatores de risco hereditários, já citados anteriormente, mas o glaucoma, uma vez detectado, o tratamento é baixar a pressão dos olhos. Descobriu-se que o único tratamento eficaz para retardar a doença ou paralisar a doença era realmente diminuir a pressão dos olhos. Isso inicialmente pode ser feito tanto com colírios ou com laser e, às vezes, quando esse tratamento não é efetivo, é necessário cirurgias. O tratamento, nem sempre os pacientes aderem muito bem ao tratamento porque eles não sentem nada. O glaucoma não dá nenhum sintoma, não sentem dor, não sentem baixa de visão. E os colírios são caros, eles geram muito desconforto ocular, deixam o olho vermelho, deixa a órbita funda, pode fazer o crescimento dos cílios, um tanto de efeito colateral indesejado. Por isso é muito importante conversar com o oftalmologista qualquer dúvida que tem em relação aos colírios, porque é muito importante que se use. Porque uma vez que o que o glaucoma danifica no olho não pode ser restaurado. Sim. E a questão desse cuidado também, imagino que é para as pessoas que têm uma vida corrida, ficar pingando colírio todos os dias, sei lá, 2 vezes por dia, com horário marcado, isso seja um problema para muitos desses pacientes. Nesses casos é que o laser é recomendado ou não necessariamente? É um ótimo exemplo. Os pacientes que têm dificuldade de pingar colírio, os pacientes, por exemplo, que têm Parkinson, que não conseguem pingar o colírio sozinho, o laser é uma ótima opção para reduzir a pressão dos olhos. E isso tem se inovado, estão criando novos lasers, algumas cirurgias menos invasivas. Então, é uma área que está crescendo muito, então é muito importante se interar com o oftalmologista para fazer um tratamento adequado. Lembrando que o glaucoma, ele lesa o campo de visão, só que ele pega a periferia do campo visual primeiro. E é por isso que os pacientes não reclamam da visão, porque a gente usa mais a visão central, a gente não usa tanto, ou não percebe tanto a visão periférica. Então, quando o paciente reclama da visão, é porque o glaucoma já afetou a visão periférica e começou a afetar a visão central, que é a mais importante. E hoje, em relação, não sei se o senhor está por dentro dessa área, mas a questão da saúde pública para os cuidados com a visão. Hoje o SUS, ele tem amparado bem as pessoas nessa questão, porque quando a gente fala de uma cirurgia de catarata, eu não imagino o custo, mas essas lentes não devem ser baratas, né? Independentemente de serem nacionais ou importadas. Os colírios, como o senhor mesmo falou, eles são caros. O que existe hoje de apoio de saúde pública mesmo para esses pacientes? O SUS, ele tem programas de fornecimento de colírio para os pacientes, o que é muito legal. Isso é uma coisa, realmente, os pacientes não têm muitas vezes condição de comprar os colírios e uma vez que eles conseguem ser incluídos no sistema, eles começam a pegar os colírios, geralmente de 3 em 3 meses, eles conseguem pegar os colírios para eles não ficarem sem o tratamento de glaucoma. Em caso de cirurgia de catarata, os pacientes são operados. Geralmente, eu não sei quanto está o tempo de espera na fila do SUS, né? Isso eu não vou conseguir falar, mas realmente o SUS fornece a lente para os pacientes serem operados. Então, os pacientes conseguem ser operados e voltarem a enxergar, muitas vezes, até sem uso de óculos. E qual que é o custo médio dessa lente hoje para esses pacientes? Não tenho referência. Então, assim,
uma lente nacional, uma lente importada? Qual que é o custo disso hoje para uma pessoa? Isso é muito variado, eu não vou saber te falar valores porque, como eu falei, existem 200 tipos de lentes diferentes, então não vou poder te citar o valor de cada lente. E também vai variar de acordo com o que a pessoa necessita, né? A necessidade de visão dela, como você mesmo falou. Em alguns casos, a pessoa vai fazer a cirurgia, mas vai continuar ainda dependendo de óculos em algumas circunstâncias, né? Sim, existem algumas circunstâncias que não é possível retirar o grau todo. Lembrando que retirar o grau é um bônus. Na verdade, o tratamento mesmo é da patologia que é a catarata. Realmente, com as novas tecnologias, a gente está conseguindo cada vez mais tirar o grau do paciente. Mas Que o é uma coisa tratamento... que as pessoas também não sabem muito, né, a respeito disso, desse bônus. A gente acha, via de regra, que eu fiz a cirurgia de catarata, vou sair e não vou precisar de óculos nunca mais. Hoje as pessoas estão lidando com a cirurgia de catarata como se fosse uma cirurgia refrativa, entendeu? Ela pode ser uma cirurgia refrativa, mas principalmente ela é uma cirurgia para tirar a catarata, para curar o paciente daquela enfermidade. E como, por exemplo, no caso da cirurgia de miopia, que se vai alisando, deixando a córnea mais reta, né, mais plana, Sim. depois a pessoa pode fazer uma cirurgia de catarata? A minha pergunta é no sentido de, eu operei o olho uma vez, jovem, aos 30 anos. Depois a pessoa precisa de uma cirurgia aos 60, 70 anos. Essa cirurgia feita anteriormente, ela pode prejudicar uma nova cirurgia? É muito importante se falar com o oftalmologista se já se realizou uma cirurgia refrativa previamente. E se souber os dados de como era a córnea antes da cirurgia, ajuda mais ainda. Porque os cálculos das lentes que serão implantadas no olho do paciente dependem da curvatura da córnea. Sim. Então, o paciente que já foi submetido a uma cirurgia refrativa, o cálculo dele fica menos preciso, fica mais difícil de ser realizado o cálculo da lente intraocular. Então, pode acontecer alguns erros refracionais. Pode ser que você tente zerar o grau daquele paciente, ele fique com um pouquinho de grau de miopia, um pouquinho de grau de hipermetropia, porque as fórmulas que foram calculadas, elas não são... a gente não consegue fazer um cálculo muito preciso do paciente. E aí me surge uma dúvida, ter dados de antes da cirurgia. Existe hoje, quando a pessoa vai operar, uma documentação prévia, então, para caso ela necessite disso no futuro? O médico, junto com o paciente, já vai preparar um documento desse tipo? O oftalmologista ele tem o prontuário, né? Ele tem um certo tempo que ele tem que manter aquele prontuário, mas é bom que o paciente tenha esses dados. Sim. Então, assim, é bom que o paciente se intere com a doença que ele tem, que ele procure entender o que é a doença, o que é a cirurgia, que ele fique a par dos riscos também. Sim. Não simplesmente vá lá no consultório e opere e pronto. Tem que saber os riscos, tem que conversar com o oftalmologista, tem que saber que o grau, às vezes, ele pode crescer de novo, ele pode voltar. Tem que saber que depois da cirurgia de catarata pode ter algum erro refracional, entendeu? Isso tudo são coisas que o paciente tem que estar a par. Sim. Nós falamos um pouco já do elemento do fator genético, né, hereditário, mas quais são as principais doenças que a gente pode ter, tem que ficar atento nesse fator, nesse quesito hereditário? Bom, o principal realmente é o glaucoma, né? Pessoas que têm familiares com glaucoma, eles têm que procurar um médico oftalmologista para se procurar a doença mais precocemente, principalmente as pessoas que têm irmãos com glaucoma. Eles viram que os pacientes que têm irmão com glaucoma têm uma chance até maior do que os pacientes que têm os pais com glaucoma. Então, esse fator hereditário é importante, que as pessoas se interem e que procurem um oftalmologista mais precocemente. Uma coisa que acontece todos os anos com pessoas de todas as idades é a conjuntivite, né? Quais são as orientações, então, para se evitar, além daquelas de higiene, né? É um período realmente que as pessoas ficam mais expostas? Existe um período no ano que as pessoas ficam mais expostas? Como que vocês avaliam essa questão da conjuntivite? A gente passou por uma época agora que foi muita conjuntivite, né? O tempo muito seco, a gente ficou um longo período sem chuva, então o tempo fica ressecado, o olho fica ressecado, as pessoas começam a manipular mais os olhos e com isso acabam levando os agentes para o olho, para a conjuntiva e gera conjuntivite.
Lembrando que a conjuntivite não passa pelo ar, mas ela passa pelo contato. Então, se vocês não colocarem a mão nos olhos, dificilmente vocês pegarão conjuntivite. As pessoas não pegarão pelo ar, simplesmente por estar no mesmo ambiente. Uhum. E lembrando que existem vários tipos de conjuntivite. Então, não é aquele colírio próprio para conjuntivite que meu pai e minha mãe estão com conjuntivite, eu vou pingar o mesmo colírio. Mesmo porque a conjuntivite só pode ser diagnosticada no consultório oftalmológico. Existem tipos, então, de conjuntivite, né? Quais são esses tipos? Os tipos principais são a conjuntivite viral, que é disparado a conjuntivite infecciosa mais comum. Nós temos conjuntivite bacteriana, que é um pouco menos comum, e temos conjuntivite alérgica também. E a conjuntivite viral, como é que ela se manifesta? Bom, a conjuntivite viral, ela tem um prazo médio de 10 a 14 dias, sendo que ela piora do 4º ao 7º dia. Por quê? Porque o corpo ainda não criou defesas para aquele micro-organismo. Então, mesmo quando a gente passa medicação, o paciente ainda às vezes pode sentir uma piora do 4º ao 7º dia, que é a fase de maior replicação viral. Que é quando muitos vão ao pronto atendimento, então, fala, doutor, se eu passou colírio, eu piorei. Exatamente. Até mesmo com o uso do colírio, ela pode ter essa piora. É igual gripe mesmo, na hora que a gente está gripando, a gente sente que a gente está piorando e mesmo a gente fazendo repouso, usando as medicações, a gente tem uma fase de piora antes da gente começar a melhorar, porque é o corpo criando as defesas. Tá certo, a gente continua então esse bate-papo daqui a pouquinho. De Bem com Você vai para mais um intervalo, é bem rapidinho e a gente já volta.